Pessoal, na aula de hoje, então, a gente vai continuar falando sobre sequências, que foi o assunto da nossa última aula. Então, só fazendo uma breve revisão aqui do que a gente viu na última aula. Então, breve revisão. Uma sequência, a gente viu, uma sequência é uma lista ordenada de números reais. Então, na nossa sequência, a gente vai ter números enfileirados, A1, A2 e sucessivamente até o AN, e ela segue. Esses números que compõem a nossa sequência são chamados de termos. Então, o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, o AN é o enésimo termo, e a gente está considerando, ao longo de todo o nosso curso, uma sequência como sendo uma lista infinita. Então, a gente está supondo que na nossa sequência existem infinitos termos, tá bom? A gente pode denotar essa sequência de uma maneira mais simplificada, da seguinte maneira. Então, denotamos esta sequência como a gente coloca entre chaves o AN, que é a forma geral dos termos da nossa sequência. Então, aqui a gente dá entre chaves quem é o AN. E aqui a gente fala de onde até onde o nosso N está variando. Então, se o N está começando em 1, se está começando em 2, se está começando em 1 milhão, isso para a gente não importa. O importante é que a nossa sequência ela tenha infinitos termos. Por que a gente diz que a sequência é ordenada? Porque se a gente troca o A1 e o A2 de lugar, por exemplo, a gente tem uma sequência diferente. Então, se você trocar os termos de lugares, você tem sequências diferentes. A gente viu que uma sequência ela pode se aproximar de um valor. Quando isso acontece, a gente fala que a nossa sequência ela é convergente. Então, quando os termos da sequência AN se aproximam de um valor L, do número L, para N grande, então nesse caso a gente diz que a sequência AN é convergente e possui limite L. Então, se os termos da nossa sequência se aproximam de L, quando o N fica grande, a gente diz que a nossa sequência ela é convergente e possui um limite L. Nesse caso, a gente escreve que o limite da sequência AN, quando n vai para infinito, é L. E caso contrário, caso os nossos termos não se aproximem de ninguém, então a gente diz que a sequência ela é divergente. Então, caso contrário, dizemos que a sequência é divergente.
Então, se os nossos termos não se aproximam de ninguém, a nossa sequência não converge, a nossa sequência ela é divergente. Um objetivo, ou o principal objetivo nosso até a P2, vai ser calcular o limite de sequências. Então, daqui a pouco a gente vai conhecer algumas sequências especiais, chamadas de séries, e durante toda essa parte do nosso curso, o nosso objetivo vai ser calcular o limite de sequências. Então, uma sequência é uma lista de número, o limite dela é um valor para o qual os termos dessa lista estão se aproximando. A ideia é simples e a gente vai ver que não tem muita dificuldade teórica por trás disso, tá bom? Um primeiro resultado nesse sentido, que a gente viu na última aula, é o seguinte. Então, na última aula, a gente viu que se o limite de uma função f de x, quando x vai para infinito, é L, e o termo an é igual a f de n, então o limite da sequência n, quando n vai para infinito, também é L. Então, o que esse teorema diz para a gente? Se você tem uma função cujo limite, quando x vai para infinito, é um número L, e se a sua sequência é dada por essa função, é determinada por essa função, então o limite da sequência é o mesmo limite da função. Geometricamente, a gente vai ter um esquema mais ou menos assim. Então, a gente tem aqui o gráfico da nossa função. A gente tem que, quando x vai para infinito, essa função ela tem um certo limite. Opa. Então, aqui a gente tem a nossa função f de x. Quando x vai para infinito, a nossa função ela tem um limite L. Então, a sequência definida por essa função possui o mesmo limite. Então, se a gente pegar a sequência definida por essa função, como que a gente faz para definir a sequência utilizando a função? Então, a gente pega aqui os números naturais e vê a imagem deles pela função. Então, aqui a gente tem um 1, o A1 é a imagem do 1 pela função f. Então, se o 1 está ali, o nosso A1 é esse cara aqui. O A2 é a imagem do 2 pela função. Então, aqui a gente tem o A2. O AN é a imagem do N pela função. Então, o AN, se esse cara aqui for o N, o AN é a imagem dele pela função. Tá bom? A gente tem aqui, então, uma sequência de pontos ao longo do gráfico. E o que o teorema está dizendo para a gente é que essa sequência, definida dessa maneira, converge e o limite dela é o mesmo limite da função f que deu origem. Tá bom? Qual que é a vantagem de se fazer isso? Qual que é a principal vantagem desse teorema? Bem, a principal vantagem é que limite de função a gente já sabe calcular lá do cálculo 1. Então, a gente já fez várias vezes, vários cálculos desse tipo, e a gente pode utilizar todas as propriedades, todos os resultados que a gente teve para limite lá no cálculo 1, aqui, para poder calcular o limite de uma sequência, tá bom? Então, para vocês verem a importância desse teorema, vamos considerar o seguinte exemplo. Então, exemplo, considere a sequência
dada por ln de n dividido por n. Então, aqui, o enésimo termo da nossa sequência, ou seja, o AN, o enésimo termo da sequência, vai ser o logaritmo natural de n dividido por n. Tá bom? Então, a gente tem essa sequência. Imagine que a gente queira verificar se essa nossa sequência converge ou não. Então, como que a gente faz isso? Bem, a gente pode utilizar o teorema anterior. Então, note que a n é f de n, onde quem é essa função f? Bem, a função f de x é igual a ln de x sobre x. A nossa sequência é dada pela imagem dos números naturais por essa função aqui, tá bom? Essa função f ela é contínua, ela é diferenciável, o logaritmo é diferenciável, a fração é diferenciável. Então, a gente pode utilizar todos os métodos lá do cálculo 1. E aqui a gente observa o seguinte: o limite da função f de x, quando x vai para infinito, ele é o limite. Quem é f de x? F de x é ln de x dividido por x, e aqui o x vai para infinito. Se você for fazer as contas, você vai obter que infinito dividido por infinito. Então, isso daria uma indeterminação. Porém, para nos ajudar nesse caso, a gente tem a famosa regra de L'Hopital. O que a regra de L'Hopital fala? Bem, se você quer calcular o limite de uma fração, quando x vai para infinito, basta esse limite, ele é igual ao limite da fração das derivadas. Então, eu posso derivar em cima, então, derivada de ln de x é 1 sobre x. Eu posso derivar embaixo, derivada de x é 1, e pela regra de L'Hopital, esses dois limites aqui são iguais. Então, aqui eu usei a regra de L'Hopital. Então, esse limite é igual a esse aqui. Ou seja, a gente tem que o limite, quando x é para infinito, dividir por 1 é 1 sobre x. O limite, quando x vai para infinito de 1 sobre x, todo mundo conhece, e ele é zero. Se o x cresce, a fração diminui para zero. Logo, o que a gente tem, pessoal? Bem, se a função converge, então a sequência converge. Logo, a sequência ln de n dividido por n, quando n vai de 1 até o infinito, é convergente e o limite dessa sequência ele é o mesmo limite da função, ou seja, ele é zero, tá bom? Então, aqui a gente verifica que o que esse teorema nos fala, ou o que ele nos permite, é utilizar as técnicas lá do cálculo 1 para calcular o limite de sequências. Quais técnicas são essas? Bem, várias. Dentre elas, talvez a mais importante seja a regra de L'Hopital. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário sobre a aula passada? Tudo certo? Professor, só um comentário para mim ver se eu entendi mesmo. Pode ficar à vontade. Quando o limite for igual a zero, então vai ser convergente. E quando for diferente de zero, vai ser divergente, no caso? Não. Se o limite ele for igual a um número, qualquer número, então a sua sequência ela é convergente.
Então, não precisa ser necessariamente igual a zero. Você lembra da aula passada? A gente viu na aula passada que a sequência n mais 1 dividido por n, ela é convergente e o limite dela, a gente calculou na última aula, ele é 1. Então, o limite, para a sequência ser convergente, o limite dela não precisa ser zero. Ele simplesmente precisa existir. Pode ser qualquer número, positivo, negativo, grande, pequeno, mas se ele existir, se o limite da sequência existir, a gente já diz que a sequência ela é convergente, tá bom? Tá bom, entendi. Obrigada. Beleza? Por nada. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre a aula passada? Para a gente poder continuar? Tudo certo? Eu tenho uma dúvida. Nesse caso, a gente não aplica aquela regra lá quando o limite ele tende pela esquerda ou pela direita, só o limite normal, né? Sim, porque aqui, Igor, a gente está sempre calculando o limite para infinito. Então, quando você calcula o limite para infinito, você não tem aquelas questões de limite da esquerda, limite da direita. Se você está indo para mais infinito, você não tem dois caminhos para chegar lá. Você só pode chegar por um lado. Tá bom? Tudo bem. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida? Algum comentário? Tudo certo? Então, beleza. Então, para começar a aula de hoje, a gente tem o seguinte. Bem, eu acabei de falar para vocês que a principal importância desse teorema é que ele nos permite utilizar métodos lá do cálculo 1 para calcular o limite de sequências. E ele nos permite trazer propriedades lá do cálculo 1 para o limite de sequências. Então, um exemplo ou um resultado muito importante e que a gente utiliza pra caramba é a seguinte proposição. Então, sejam AN e BN sequências convergentes e C um número real qualquer, tá bom? Então, pessoal, a gente tem as seguintes propriedades. Bem, a propriedade A vai dizer para a gente que o limite da soma de AN com BN ele é igual ao limite de AN mais o limite de BN. Então, se você soma duas sequências convergentes, você vai obter uma sequência convergente, e o limite dessa nova sequência é a soma dos limites das sequências iniciais, tá bom? E da mesma maneira, a gente tem um resultado parecido para a subtração. Então, o limite, quando n vai para infinito, de AN menos BN é igual ao limite de AN menos o limite de BN, quando n vai para infinito. Então, a gente pode calcular a diferença de duas sequências convergentes e isso vai resultar em uma sequência convergente também. Bom? Um outro fato é que o limite da constante C vezes a sequência n, quando n vai para infinito, então o limite dessa nova sequência é C vezes o limite da sequência inicial. Aqui, então, a constante sai para fora do limite. Só que, no caso de limites, a gente tem um resultado ainda mais
forte, ainda mais poderoso, que diz que o limite do produto de duas sequências, então se você faz AN vezes BN, esse cara aqui, você pode dividir ele como sendo o limite de AN vezes o limite de BN. Então, vocês lembram que, por exemplo, lá nas integrais, a gente não tinha que a integral de f vezes g era a integral de f vezes a integral de g. Mas aqui nos limites, a gente tem essa propriedade. O limite de AN vezes BN é o limite de AN vezes o limite de BN. Então, você pode quebrar o seu limite na multiplicação. E, mais do que isso, você pode fazer o mesmo para a divisão. Então, o limite de AN dividido por BN é igual ao limite de AN dividido pelo limite de BN, só que aqui a gente vai impor a condição do limite de BN ser diferente de zero, porque se ele não for diferente de zero, a gente não consegue dividir por ele, tá bom? Ou seja, se você tiver dentro do limite qualquer operação, você pode trocar a ordem dos limites com a operação. Você pode ou fazer a multiplicação primeiro, ou fazer os limites primeiro e depois multiplicar. Você pode dividir primeiro e depois calcular o limite, ou calcular os limites primeiro e depois dividir. Então, o limite ele alterna bem de lugar com as operações que a gente conhece, inclusive com a potenciação. Então, o limite de AN elevado a C, quando n vai para infinito, é igual ao limite de AN elevado a C. Tá bom? Então, a gente tem essas propriedades. Se vocês se lembram lá do cálculo 1, no limite de função, todas essas propriedades valem. Então, a gente obtém aqui resultados parecidos com os do cálculo 1, mas agora no nosso contexto de sequências. Tudo bem? Alguma dúvida? Algum comentário, pessoal? Tudo certo? Vou supor que sim, porque estão calados. Então, vamos continuando. Qual que é a ideia agora? Bem, a ideia agora é, lá no cálculo 1, a gente tinha o famoso teorema do confronto. A nossa ideia aqui agora é obter um resultado parecido com o teorema do confronto, só que para sequências. Então, no cálculo 1, vimos o teorema do confronto para calcular o limite de funções. Neste cenário, temos um resultado parecido para sequências. Então, neste novo cenário, temos um resultado semelhante para sequências. E o que diz o teorema do confronto? Bem, cálculo 1 já faz tanto tempo, não lembro mais. O que
diz esse teorema do confronto, professor? O teorema do confronto diz o seguinte: eu já vou escrever aqui a versão para sequências, mas a versão para funções é parecido. Então, se AN é menor ou igual que BN, que por sua vez é menor ou igual que CN, e o limite de AN é igual ao limite de CN, que é L, isso quando N vai para infinito, então o limite da sequência Bn também é L. Então, se você consegue limitar a sua sequência por outras duas sequências convergentes e cujo limite são iguais, então você tem que a sequência que está no meio também converge para o mesmo lugar. Geometricamente, isso fica mais fácil de ser visto e é até um pouco trivial quando a gente faz um desenho. Então, vamos considerar aqui duas sequências. Então, vamos considerar aqui a nossa sequência AN, convergindo para um certo ponto, e uma sequência CN, convergindo para o mesmo lugar. Então, pessoal, se vocês pegarem qualquer sequência aqui no meio dessas duas, ela também vai convergir para o mesmo ponto. Por quê? É como se as sequências AN e CN limitassem a nossa sequência BN. Ou seja, é como se elas, conforme elas vão afunilando para o limite, elas vão levando a nossa sequência BN para esse mesmo limite. Então, se BN está aqui no meio, ela tem que convergir para o mesmo ponto. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa sequência BN. Se a CN converge, se a AN converge, e se a BN está no meio, então ela também tem que convergir para esse mesmo limite. Vamos ver que agora um exemplo onde a gente utiliza esse fato. Então, exemplo. Considere a sequência. Aqui a gente vai considerar a sequência n fatorial dividido por n elevado a n, com n variando de 1 até infinito, onde quem é esse ponto de exclamação? Esse ponto de exclamação é a operação de fatorial, caso alguém ainda não conheça, e o que ela faz? Ela vai multiplicando todos os números até n. Então, n fatorial é o produto de todos os números até n, tá bom? Logo, quem é a nossa sequência? Bem, para n igual a 1, a gente tem que 1 fatorial é 1, 1 elevado a 1 é 1, então o primeiro cara da sequência é 1. O segundo cara da sequência, a gente tem 2 fatorial. 2 fatorial é 1 vezes 2, que é 2, dividido por 2 ao quadrado. Então, 2 dividido por 2 ao quadrado é meio. O terceiro cara da sequência, bem, 3 fatorial. 3 fatorial, 1 vezes 2 vezes 3, que é 6, dividido por 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. Então, a gente tem 6 dividido por 27, ou seja, 2 nonos. E assim, sucessivamente, a nossa sequência vai seguindo, calculando esses fatoriais dividido pelas potências, tá bom?
Como que a gente faz para calcular esse limite? Ou melhor, para verificar se essa sequência converge. A gente nem sabe se ela converge. Aqui, a gente não pode utilizar o teorema da aula anterior. Então, neste caso, não podemos utilizar o teorema da aula anterior. Que é esse teorema aqui que a gente viu no review aqui no comecinho da aula. A gente não pode usar esse teorema lá naquele exemplo. Por quê? Porque aqui a gente está exigindo que a nossa função f seja uma função definida nos números reais. E a função fatorial, ela não está definida nos números reais. Então, pois f precisa estar definida em R e o fatorial, que é aquele n exclamação, só faz sentido nos números naturais. Ou seja, a gente não consegue construir nenhuma função que faça o papel dessa sequência nossa aqui, tá bom? Então, por isso, a gente não pode utilizar aquele resultado da aula anterior. Porém, isso não quer dizer que a gente não possa calcular esse limite. Então, note que o enésimo termo, o AN, ele é n fatorial dividido por n elevado a n. Quem é n fatorial? N fatorial é 1 vezes 2, vezes 3, e a gente vai multiplicando até o n, dividido por... Quem é n elevado a n? É n vezes. Então, a gente tem n vezes n vezes n, e a gente vai multiplicando aqui tudo vezes n. Essa fração aqui, a gente pode partir ela em várias, e a gente vai ter 1 sobre n vezes 2 sobre n vezes 3 sobre n, e a gente vai multiplicando até n sobre n. Aqui eu coloco 1 sobre n em evidência, então 1 sobre n em evidência, e aqui dentro eu tenho 2 sobre n vezes 3 sobre n vezes, e a gente vai multiplicando até n sobre n. E aqui o que a gente observa? Aqui a gente vê o seguinte, pessoal. 2 sobre n é menor que 1. 3 sobre n também é menor que 1. N sobre n também é menor ou igual que 1. Logo, todo esse camarada que está aqui dentro do parêntese é menor ou igual que 1. Ou seja, a gente tem que o AN, que é igual a 1 sobre n, vezes aquele parêntese, é menor ou igual que 1 sobre n vezes 1. Porque esse cara é menor ou igual que 1. Isso é 1 sobre n. Logo, a gente tem que o AN ele é menor ou igual que 1 sobre n. Quem é AN? AN é n fatorial dividido por n elevado a n. Bem, n fatorial é um número positivo. N elevado a n também é um número positivo. A divisão de dois números positivos é um número positivo. Então, esse cara aqui, ele é
maior ou igual a zero. Aqui, então, a gente limitou a nossa sequência, n fatorial dividido por n elevado a n, por duas outras sequências. A sequência constante igual a zero e a sequência 1 sobre n. O que a gente faz? Vamos calcular o limite dessas duas sequências. Mas o limite dessas sequências é fácil. A gente já sabemos que o limite da sequência constante igual a zero é zero. Então, se os termos não mudam, se eles são sempre iguais a zero, eles se aproximam de zero. Por quê? Porque eles já são iguais. Enquanto que a sequência 1 sobre n, ela converge para zero. Então, essa sequência converge para zero. Essa sequência converge para zero. Portanto, do teorema do confronto, a sequência que está no meio também precisa convergir para zero. Então, portanto, do teorema do confronto, temos que a sequência n fatorial dividido por n elevado a n é convergente e o limite dessa sequência tem que ser necessariamente zero. Por quê? Porque existe uma sequência inferior que converge para zero, existe uma sequência superior que converge para zero, então essa sequência que está no meio também tem que convergir para zero. Logo, o teorema do confronto nos permite calcular o limite dessa sequência, que até então era, para as técnicas que a gente tem até o momento, não era possível, tá bom? E bem, essas técnicas, esses métodos, é o que a gente utiliza ao longo do nosso curso, pelo menos ao longo dessa parte da matéria. Só que, bem, a gente diz que uma sequência é convergente se existe um número, de modo que os termos da sequência, eles se aproximam desse número. Porém, a gente tem alguns casos da seguinte maneira. Considere a sequência com AN igual a n ao quadrado. Então, temos quem é o primeiro cara da sequência? O primeiro cara da sequência é n igual a 1. Então, é 1 ao quadrado, que é 1. O segundo cara da sequência é o 4. Depois 9, 16, 25 e assim sucessivamente. Se a gente tentasse desenhar os pontos dessa sequência, a gente vai ter uma figura mais ou menos assim. Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui a gente tem 1, aqui a gente tem o 2, o 3 está aqui em cima, o 4 está mais em cima ainda. E a gente vai vendo que os termos da sequência crescem muito quando a nossa sequência, quando o n vai aumentando. Então, aqui é intuitivo imaginar, neste caso, é intuitivo imaginar que o limite dessa sequência é infinito. Conforme o n cresce, os números vão crescendo indefinidamente.
Então, aqui a gente poderia imaginar que o limite vai para o infinito. Para poder contemplar esse tipo de caso, a gente tem a seguinte definição. Então, definição deixa eu me localizar aqui nas notas. Dizemos, ou melhor, escrevemos dada uma sequência AN, escrevemos que o limite dessa sequência ele é infinito se para todo m positivo existe um n0 natural, de modo que a n é maior que m para todo n maior ou igual que o n0. Tá bom? Então, bem, essa aqui é a definição matemática. Ela parece meio confusa. Então, você diz que o limite vai para o infinito, se para todo n existe um n0, de modo que a n maior que m. Bem, ela parece ter muita informação, mas a ideia que está por trás dessa definição é o desse caso, dessa sequência. O que ele está querendo dizer, a definição? Que se você pegar qualquer valor positivo, m, então se você pegar qualquer valor positivo, m, vai existir um certo índice, ou seja, um certo número natural, de modo que para todo mundo acima desse número natural, os termos da sequência são maiores que o m. Então, para todo mundo acima desse número aqui, nossa, mas essa reta minha ficou torta pra caramba. Então, para todo mundo que está para cá de n0, que está depois de n0, os termos da sequência são maiores do que m, tá bom? Então, é isso que a nossa definição quer dizer. Então, nesse contexto, a gente tem que o limite da sequência n ao quadrado é mais infinito, o limite da sequência an igual a n é infinito, o limite da sequência ln de n é infinito, e a gente tem vários e vários exemplos de sequências que possuem limite no infinito. Uma observação importante é a seguinte: se o limite da sequência n é mais infinito, então a n ainda é divergente. Ainda é divergente. Por quê? Quando que a sequência é convergente? Ela é convergente se o limite dela for algum outro número. Então, a gente tem aqui na definição que a sequência ela é convergente se os termos dela se aproximam de um número L. Mas quando a sequência vai para o infinito, os termos dela não se aproximam de nenhum número. Então, a sequência ela ainda é divergente. Porém, nesse caso, a gente diz que a sequência AN diverge para o infinito. Então, relembrando, pessoal, uma sequência é convergente se ela se aproxima de algum número.
No caso de sequências que vão para o infinito, embora o limite exista, seja mais infinito, a sequência ela não é convergente, ela é divergente. Por quê? Porque ela não está se aproximando de nenhum número, ela está indo para o infinito. E nesse caso, para não dizer que ela não tem um nome especial, a gente diz que ela diverge para o infinito. E de uma maneira análoga, de forma análoga, a gente diz, ou melhor, a gente escreve que o limite de uma sequência n é menos infinito, quando n vai para o infinito, se para todo o n negativo existe um n0 natural, tal que o AN é menor que o M para todo N maior ou igual que N0. Então, nesse caso, pessoal, a gente vai dizer que a sequência vai para menos infinito se os termos dela estão ficando cada vez menores. Então, a nossa sequência vai para menos infinito se os termos dela estão ficando cada vez menores. Tá? Professor, Oi? pode subir um pouquinho só? Posso sim, só um minutinho, só vou acabar de fazer os pontinhos aqui. Então, nesse caso aqui, a gente diz que a sequência, o limite da sequência é menos infinito. Mas, lembrando, mesmo quando ela vai para menos infinito, a sequência continua sendo divergente. Só que, nesse caso, de novo, ela diverge para menos infinito. Subir até onde? Tá bom, já. Tá bom já? Eu já copiei, já. Pode continuar. Ah, beleza, então. Alguma dúvida, pessoal, sobre esses limites no infinito? Tá tranquilo? Tudo certo? Podemos continuar? Então, ninguém comentou nada. Eu imagino que a gente possa seguir. Então, aqui agora, pessoal, a gente vai ter... Bem, é o que eu disse para vocês. O nosso objetivo aqui a gente já sabe o que é uma sequência, não tem dificuldade, é uma lista de números. A gente já sabe o que é uma sequência convergente, é uma sequência que se aproxima de algum número. O nosso objetivo é verificar quando que uma sequência é convergente. Então, os principais resultados nossos vão dar condições para que uma sequência seja convergente. Então, aquele último teorema da aula passada é um exemplo disso, o teorema do confronto é um outro exemplo disso, e o nosso próximo resultado é um outro exemplo disso. Então, teorema se o limite do módulo de AN, quando n vai para infinito, converge para zero, aqui tem que ser necessariamente para zero, então, o limite da sequência AN é zero. Então, o que o teorema está dizendo? Se você tem uma sequência e você quer verificar se ela converge, bem, se você sabe que o módulo de todos os termos ele converge para zero, então a sua sequência vai convergir para zero. Alguém chama o pessoal? Oi. Eu tô com uma dúvida, só uma coisa. No que a gente acabou de ver ali do teorema, quando ele dava infinito. Isso daí é só para aqueles casos que, mesmo aplicando no L'Hopital, o limite ia para algum lado de infinito, né? Exatamente, exatamente. Ah, tá. Funções que você sabe que vai para infinito, tipo logaritmo, exponencial, os polinômios normalmente vai para mais ou menos infinito. Então, são para esses casos. Mesmo você aplicando o L'Hopital, quando dá para aplicar o L'Hopital, né, ele vai continuar indo para infinito, tá bom? Ah, tá. Tá bom.
Ah, beleza. A ideia geométrica, pessoal, é essa. Sua sequência ela vai para mais infinito se os termos dela estão crescendo adoidadamente. E eles vão para menos infinito se eles estão diminuindo rapidamente também, descontroladamente. Então, essa é a ideia, a intuição que a gente precisa ter quando a gente fala que uma sequência está indo para infinito ou está indo para menos infinito. Beleza? Aqui, então, pessoal, a gente tem esse teorema. Então, ele fala para a gente que a sequência converge para zero se a sequência dos módulos converge para zero. Beleza? A princípio, isso pode parecer meio inútil, mas ela não é. Daqui a umas aulas a gente vai ver algumas coisas sobre sequências e séries alternadas, que é quando o sinal fica mudando. E nesses casos, esse teorema ele é muito útil para a gente, tá bom? Então, vamos para um exemplo. Então, exemplo. A sequência 1 sobre a sequência menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n converge para zero. De fato, isso é verdade. Por quê? Note que, bem, o limite do módulo de AN, quando n vai para infinito, é o limite do módulo de menos 1 vezes 1 sobre n, menos 1 elevado a n, vezes 1 sobre n. Mas o módulo desse cara, bem, no módulo menos 1 vai embora. Então, aqui a gente tem limite de 1 sobre n, quando n vai para infinito, e o limite dessa sequência a gente já sabe que é zero. Então, essa sequência aqui, menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n, ela converge para zero. Pelo teorema que a gente acabou de ver. Logo, do teorema anterior, o limite de AN também é zero. Importante, pessoal, prestem atenção. O limite do módulo da sequência tem que ir para zero. Se o módulo da sequência convergir para qualquer outro cara diferente de zero, você não pode utilizar esse teorema. Então, por exemplo, considere a seguinte sequência. Menos 1 elevado a n. Tá bom? Então, considere essa sequência aqui. A gente temos que o AN é menos 1 elevado a n e o módulo de AN, bem, o módulo desse cara é 1. Logo, o limite do módulo de AN é 1, porque essa sequência aqui é a sequência constante igual a 1. Porém, a sequência menos 1 elevado a n é divergente. Ou seja, não é que ela converge para outro número diferente de 1. Não, é pior do que isso.
ela é divergente. Ou seja, se o módulo da sua sequência converge para algum número diferente de zero, pode ser que a sua sequência não convirja para esse mesmo número. Pode ser, inclusive, que a sua sequência inicial seja divergente, como a gente viu nesse exemplo. E qual que é a intuição geométrica por trás? O que diferencia esse segundo exemplo, que não dá para a gente aplicar o teorema, onde o módulo converge, mas a sequência não converge, desse outro exemplo aqui, onde a gente aplica o teorema? Bem, se a gente representa essas sequências aqui, então, o que a gente vê é o seguinte: essa segunda sequência, ela é menos 1 elevado a n. Então, para n igual a 1, opa, vamos marcar aqui já os números naturais. Então, para n igual a 1, nesse segundo caso, o nosso AN é menos 1 elevado a 1, que é menos 1. Então, a gente tem esse ponto aqui embaixo. Aqui é o menos 1. Para n igual a 2, a gente tem menos 1 elevado a 2. Ou seja, a gente tem um ponto aqui em cima. Para n igual a 3, a gente tem menos 1 elevado a 3, que é menos 1. Para n igual a 4, a gente volta a ter 1. Então, vocês vejam que a nossa sequência, menos 1 elevado a n, ela não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque metade dos pontos está indo para 1, a outra metade está indo para menos 1. Então, se a gente não tem um limite único, eles não estão indo para o mesmo número. Você tem parte da sequência indo para 1, parte da sequência indo para menos 1. Por isso que essa sequência diverge. Porém, se você considerar aquele outro exemplo, onde a gente tinha menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n, então aqui a gente tem a sequência an igual a menos 1 elevado a n. E a nossa outra sequência, ela diz que an é igual a menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n. Então, aqui, para n igual a 1, a gente tem menos 1 elevado a 1 é menos 1, vezes 1 dá menos 1. Então, a gente tem um ponto aqui embaixo. Para n igual a 2, a gente tem menos 1 elevado a 2, 1, vezes meio. Então, o próximo ponto, ele está aqui. Para n igual a 3, a gente tem menos 1 terço. Então, o ponto já está aqui sim. Para n igual a 4, a gente tem menos 1 quarto. A gente tem, desculpa, 1 quarto positivo. Para n igual a 5, menos 1 quinto. Para n igual a 6, 1 sexto. Para n igual a 7, 1 sétimo. Então, vocês veem que, nesse segundo caso, os pontos da nossa sequência, eles realmente vão se aproximando de zero. Tá certo que uma hora eles são negativos, outra hora positivo. Negativo, positivo, negativo, positivo. Mas eles estão se aproximando de zero. Enquanto que na sequência an igual a menos 1 elevado a n, esses caras não se aproximam de ninguém. Eles vão uma hora para cima, uma hora para baixo, uma hora para cima, uma hora para baixo, mas sem se aproximar de nenhum número. Tá bom? Alguma dúvida? Ficou claro? Tudo certo? Podemos continuar, então? Eu imagino que sim. Então, agora, o próximo teorema, ele vai dizer para a gente também mais uma condição, que é a seguinte. Teorema. Se f é uma função contínua e a sequência an converge para L,
Então, a sequência f de AN converge para f de L. Ou seja, o que esse teorema está querendo dizer para a gente? Que se sua função f é contínua, então o limite das f de AN é f do limite de AN. Então, a sua função contínua, ela pode entrar e sair do limite, tá bom? Então, isso é o que nos diz esse teorema. Esse aqui é um dos principais resultados que a gente tem, então, ele vai aparecer bastante. Fiquem de olho nele, beleza? Um exemplo de quando a gente pode usar esse teorema. Um exemplo é o seguinte. Exemplo. Dada a sequência, ou melhor, calcule o limite da sequência seno de nx. Então, se a gente quiser calcular o limite dessa sequência, a gente pode utilizar esse teorema anterior. Neste caso, se a f de x for igual a seno de x e o an for igual... Opa, aqui na verdade não é nx não, desculpa pessoal, é n vezes π. N vezes π. Deixa eu confirmar aqui nas notas. Opa, desculpa, π sobre n. Nenhum nem outro. Π sobre n. Não que aqueles outros limites a gente não pudesse calcular, mas nesse exercício, nesse exemplo, a gente vai calcular o limite da sequência seno de π sobre n. Então, o nosso AN vai ser π sobre n. Então, se a gente toma essa função f e essa sequência n, então, o seno de π sobre n é igual ao f de AN. E o limite de seno de π sobre n, quando n vai para infinito, é igual ao limite de f de AN, quando n vai para infinito, porque seno de π sobre n é f de AN, mas a gente sabe que f é a função seno, o seno é contínuo, então a gente pode passar o f para fora do limite, e a gente vai ter f do limite de AN, quando n vai para infinito. Então, AF é o seno, então a gente está calculando o seno do limite. Quem é AN? AN é π sobre n, quando n vai para infinito. Aqui, então, pessoal, bem, o limite de π sobre n, quando n vai para infinito, é zero. A gente pode tirar o π para fora, então a gente vai ter π vezes o limite de 1 sobre n, limite de 1 sobre n é zero, então π vezes zero dá zero. E aqui a gente tem o seno de zero, que é zero. Então, esse aqui é um exemplo de quando a gente utiliza esse teorema anterior.
Essa aula de hoje, pessoal, eu imagino que ela esteja bem maçante. Então, assim, é muito resultado e exemplo. Resultado e exemplo, que pode parecer que seja difícil de lembrar, que vocês vão ter que decorar, mas na prática, na hora que vocês tiverem que calcular esses limites, vocês vão ver que utilizar essas coisas é algo bem natural. E resumindo o que a gente já viu até agora. Bem, então, na última aula, a gente viu o que é uma sequência, uma lista de números. A sequência converge se os termos da sequência se aproximam de um número n. Eu já repeti isso algumas vezes, mas vou repetir mais outras para poder gravar bem na cabeça de vocês. O primeiro resultado que a gente viu é que se a nossa sequência é dada por uma função e essa função converge, então a sequência também converge. Então, em outras palavras, é isso que esse teorema quer dizer para a gente. O teorema do confronto, ele já diz... a gente tem algumas propriedades. Então, se a soma o limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites. Essas aqui são todas coisas muito naturais que a gente utiliza sem nem estar percebendo na hora de fazer as contas. O teorema do confronto, ele é outro resultado importante, e ele diz que se a sua sequência ela está limitada por outras duas sequências que convergem para o mesmo cara, então a sequência que está no meio também vai convergir para esse cara. Para guardar o teorema do confronto, lembrem desse esquemazinho aqui. Você tem uma sequência no meio de outras duas que estão afunilando para um limite em comum. Depois do teorema do confronto, a gente viu agora, a gente tem esse limite, esse outro teorema, que diz que se o limite do módulo converge para zero, então a sua sequência tem que convergir para zero, e isso é fácil de imaginar, porque se o módulo está convergindo para zero, então significa que esses seus números eles estão realmente se aproximando de zero, porque o módulo de um número, de certa maneira, é a distância que esse número está do zero. Então, se o módulo vai para zero, significa que os seus números estão se aproximando de zero, tá bom? E esse último teorema, que diz para a gente que, se você está calculando o limite de uma função contínua calculada numa sequência, então você tira essa função para fora do limite, beleza? Então, esses são alguns teoremas importantes que vão aparecer, que podem aparecer no decorrer do curso e no decorrer da vida de vocês, quando vocês estiverem trabalhando com esse tipo de coisa na prática, tá bom? Um exemplo importante é o seguinte. Antes do exemplo, alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum comentário? Vocês estão muito calados, isso é ou muito bom ou muito ruim. Então, eu espero que seja a primeira opção. Então, se ninguém tem nada a dizer, vamos para o próximo exemplo, que diz, na verdade, pergunta o seguinte: para quais valores de R para quais valores de R a sequência R elevado a N converge. Então, na aula passada, eu comentei com vocês que os primeiros exemplos de sequência que a gente vê na vida são as PAs e as PGs, lá do ensino médio. Aqui, a gente tem uma PG, onde o primeiro termo dela isso vai depender de quando o nosso N começa, se ele começa de 1. Então, o primeiro termo da PG é R, e o raio, a razão dessa PG também é R. Então, a gente quer saber para quais valores de R essa PG, ou essa sequência, converge. A gente vai tentar avaliar
a convergência dessa sequência agora. Então, para responder isso, note o seguinte: se R é positivo, então, tomando a função f de x igual a r elevado a x, temos que o limite de f de x, quando x vai para infinito, ele é igual a zero, se o seu r está entre 0 e 1, ele é zero, se o seu r está entre 0 e 1. Ele é 1, se o seu r é 1. E ele é mais infinito, se o seu r ele é maior que 1. Então, bem, essa função é a função exponencial. Vocês já devem ter visto em algum momento que a gente tem exponencial na base r. O gráfico dessa função, ele é desse tipo aqui. Então, se você desenha o gráfico da função exponencial, você obtém o seguinte: se o seu R é menor que 1, então o gráfico da função exponencial ele vai ter esse comportamento aqui. Então, se o seu R ele é menor que 1, o gráfico vai ter esse comportamento aqui. Na verdade, ele tem, não é esse comportamento, é um comportamento mais assim. Se o R é 1, então, bem, 1 elevado a qualquer número é 1. Então, ele vai ter uma função constante. Então, se o seu R é 1, ali você tem a função constante igual a 1. E se o seu R é maior que 1, então, o comportamento da função é este aqui. Então, esses aqui, pessoal, são os gráficos da função exponencial. Então, para cada valor de R, se você tiver um valor positivo, desculpa, se você tiver um valor maior que 1, igual a 1 ou menor que 1, você vai ter um comportamento diferente para a sua função exponencial. Então, aqui em vermelho, a gente tem o R menor que 1, R menor que 1, de verde a gente tem R igual a 1, e de preto a gente tem R maior que 1. Por isso, pessoal, que o limite da função f, da função exponencial, quando x vai para infinito, ele é zero, se o seu r está entre 0 e 1, porque ele decai, ele é 1, se o seu r for 1, e ele vai para mais infinito se o seu r é positivo, tá bom? Então, a gente tem aqui esses valores, esses comportamentos, e isso induz para a gente esses limites. Logo, pessoal, bem,
a gente utiliza aquele primeiro teorema que a gente viu, e se a gente já sabe para onde vai a função f, então a gente sabe para onde vai a sequência. Logo, Rn é igual a f de n, então o enésimo termo da sequência é a imagem de n pela função f, e o limite da nossa sequência r elevado a n, quando n vai para infinito, ele é igual ao limite da f de x, quando x vai para infinito, e, como a gente viu, ele pode ter 3 valores diferentes, 0, 1 ou mais infinito. Se r está entre 0 e 1, então, aqui, aqui é o r. Se o r é 1, ou se o r ele é maior que 1. Então, bem, se o r é positivo, a gente já sabe quando ele converge e quando ele diverge. Ele converge se r é menor ou igual que 1, e ele converge se o r ele diverge para mais infinito se o seu r é maior que 1. Um outro caso, se o r é 0... Professor, Oi? uma pergunta. Sobe um pouquinho para cima. No gráfico. Aqui. Ah, tá. É que eu ia falar sobre os maiores e menores, mas é que eu enxerguei errado. Tá certo? Eu acho que tá, né? Tá certo, tá certo. É que eu tinha copiado tudo pro maior. Ah, tá. Não, então, beleza. Então, agora, pessoal, bem, a gente já viu o caso onde o R é positivo. Vamos ver agora o caso onde o R é zero. Se o R é zero, então, R elevado a N é zero, porque zero elevado a qualquer cara é zero. Logo, a gente tem que o limite de R elevado a N vai ser o limite da sequência constante igual a zero, que é zero. Então, para R igual a zero, o limite da sequência existe e é zero. Agora, um outro caso, bem, se o R ele é menor que zero. Bem, se o R é menor que zero, então a gente tem que módulo de R é maior que zero. E o limite Bem, então a gente tem que o módulo de R é positivo. E a gente tem agora 3 casos. Suponha que o seu R, que é negativo, ele está entre -1 e 0. Então, R está entre -1 e 0. Então, a gente tem que o módulo de R, ele está entre 0 e 1. E, bem, se o módulo de R está entre 0 e 1, a gente já sabe que o limite do módulo de R elevado a n é igual a zero, quando n vai para infinito, porque o módulo de R é um número positivo entre 0 e 1. Só que o limite do módulo de R elevado a n é o limite do módulo de R elevado a n. Então, o que eu fiz? Eu passei a potência que estava de fora para dentro do módulo. Então, aqui eu tenho que o limite do módulo de Rn, de R elevado a n, é zero. E agora, pelo aquele teorema que a gente viu há pouco tempo atrás, a gente conclui que o limite de R elevado a n é zero. Se o limite do módulo converge para zero, então o limite da sequência também converge para zero. Então, se o nosso R está entre -1 e 0, a gente já sabe o que vai acontecer. Próximo caso,
Se R é igual a menos 1, então a sequência vai ser menos 1 elevado a n, e a gente já sabe que essa sequência diverge. Por último, mas não menos importante, se o nosso R é menor que menos 1, se R é menor que menos 1, então o módulo de R é maior que 1 e o limite do módulo de R elevado a n é mais infinito. A gente já viu isso antes. Mas se o limite do módulo de R elevado a n é mais infinito, então o limite do módulo de Rn é mais infinito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os nossos números estão ficando grandes. Porque se o módulo vai para mais infinito, então o número está indo ou para mais infinito ou para menos infinito. Então ele está indo para algum dos extremos. Assim, a nossa sequência não converge. E Rn diverge. Resumindo tudo isso. Então, resumindo, o limite de R elevado a n, ele é igual a zero. Quando que ele é igual a zero? Ele é igual a zero se o R está entre 0 e 1, ou se o R é zero, ou se o R está entre 0 e menos 1. Ou seja, o limite de R elevado a n é zero se o R está entre 1 e menos 1. Beleza? O limite é 1 se o R é 1. O limite é mais infinito se o R é maior que 1. E a sequência diverge se o R é menor ou igual que menos 1. Beleza, pessoal? Então, a sequência R elevado a n, a gente já sabe. Ela pode convergir, ela pode divergir para o infinito, ou ela pode simplesmente divergir, dependendo da escolha do R que você faz. Tá bom? Tudo certo? Agora, bem, só para encerrar essa parte de sequência, a gente tem um último teorema desse tipo que diz o seguinte. Bem, antes de chegar no teorema, a gente vai dizer que uma sequência AN, ela é crescente se o AN mais 1 é maior que o AN para todo N. Aqui a gente pode considerar, inclusive, o maior ou igual. Então, a nossa sequência é crescente se os termos dela vão aumentando conforme a gente aumenta os termos, aumenta o N. E a sequência ela é divergente, ela é decrescente, tá? Por outro lado, a N é decrescente se o AN mais 1 for menor ou igual que o AN. Ou seja, se os termos da nossa sequência forem diminuindo para todo T, para todo N. Alguém consegue me dar um exemplo de sequência crescente? Algum exemplo de sequência crescente, pessoal?
4, Aham. 16. Vai subindo, né? Vai subindo aí. Beleza? Então, por exemplo, se você pega a n igual 2 elevado a n, você vai ter 2, 4, 8, 16, 32, 64, e assim sucessivamente a sequência vai crescendo, e por isso essa é uma sequência crescente. E agora, por outro lado, uma sequência decrescente. Qual exemplo que vocês podem dar de uma sequência decrescente? Alguém? A gente já viu algumas aqui hoje, inclusive. Se eu falasse que valia um ponto, eu aposto que tinha gente dando exemplo. Pessoal, algum exemplo de sequência decrescente? Seria Aquela se eu do. falasse. Pode Oi? falar. Pode falar. Igor, pode falar. Qual é o exemplo de sequência decrescente? É aquela do n dividido por n mais 1? N dividido por N mais 1. Ela é... Não, na verdade, aquela lá eu acho que ela é... Eu acho não, ela é crescente. Se a gente falar 0, aí -1, aí -2, aí for. Esse é um exemplo de função decrescente. Esse é um exemplo. Aquele lá, Igor, ela não é decrescente, por quê? Porque se você tem n dividido por n mais 1, se bem que naquele caso era o contrário, né? Era n mais 1 dividido por n. Essa aqui, ela é decrescente. Essa aqui, ela é crescente. Eu não lembro qual exemplo foi que você deu, se foi n dividido por n mais 1 ou n mais 1 dividido por n. É n dividido por n mais 1. Então, essa é decrescente. Beleza? Ou não, se bem que não, também não, ela também é crescente. E vamos, é fácil de verificar essas coisas, pessoal. Então, sequências crescentes. Um exemplo de sequência crescente é n mais 1 dividido por n. Por quê? Bem, essa sequência, quando n é igual a 1, ela vai ser n igual a 1, então a gente tem 3 meios, ou melhor, a gente tem 2, 3 meios. Depois, se o n é 2, então aqui a gente tem... Não, na verdade, isso aqui é decrescente. Opa, pera aí. Essa aqui é decrescente. Só, nem o professor está pensando direito mais uma hora dessa. Desculpa. Vamos para as que não tem erro. Exemplo de sequência crescente. 2 elevado a n. Essa sequência, ela é crescente. Por quê? 2 elevado a 1 é 2. Depois 4, 8, 16 e assim sucessivamente. Outro exemplo de sequência crescente. Então, a gente tem a sequência n ao quadrado. N ao quadrado é uma sequência crescente. Então, 2, a gente tem 1, 4, 9, 16 e assim sucessivamente. E agora, sequências decrescentes. Sequências decrescentes. Bem, um exemplo é esse que eu acabei de errar ali agora, é n mais 1 dividido por n. Essa sequência ela é decrescente. A gente começa com 2 e depois ela vai para 3 meios, que é 1,5. Depois a gente tem 4 terços. E aí ela vai caindo. 5 quartos. Opa. 5 quartos. E a nossa sequência vai decaindo até 1. Outro exemplo de sequência decrescente. 1 sobre n. 1 sobre n é uma sequência decrescente. Então, aqui a gente tem 1, meio, 1 terço, e ela vai diminuindo. Tá bom?
um quarto, e assim sucessivamente. Então, esses conceitos não têm muito segredo. Função crescente, a sequência crescente e a sequência decrescente. Por que eu estou falando isso? Bem, a gente diz que uma sequência é monótona se ela for crescente ou decrescente. Então, uma sequência é monótona se ela for crescente ou decrescente. Alguém? Tá. Boa noite, Agatha. A gente já está quase acabando aqui também. Já estamos chegando no último resultado. Então, uma sequência ela é monótona se ela for crescente ou decrescente. E por que eu estou falando isso? Bem, porque aqui agora a gente tem um teorema bem importante que diz que toda sequência monótona e limitada é convergente. Então, toda sequência monótona ilimitada é convergente. Então, esse é um teorema bem forte. Ele é para o pessoal, não sei se tem algum aluno da matemática, mas vai ver esse teorema com mais detalhes no curso de análise para frente. É um teorema importante da matemática. E ele é bem geral, porque os outros eles vão te dando casos. Nesse caso ou naquele caso. Aqui não. Aqui ele bate o martelo. Toda sequência monótona e ilimitada é convergente. E só para encerrar, o que significa dizer que a sequência ela é limitada? Então, a sequência AN é limitada? É limitada se existem um M pequeno e um M grande, números reais, tal que o Mzinho é menor ou igual que o AN, que é menor ou igual que o M grande, para todo N. Então, uma sequência ela é limitada se eu consigo pegar todos os termos dela e colocar num intervalo Mzinho, M grande, tá bom? Então, uma sequência limitada e monótona, ela sempre converge. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre essa aula de hoje? Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? A hora é agora. Acho que não, prof. Tudo certo, Luana? Talvez na hora de tentar entender tudo, Na fazendo hora do exercício fica com dúvida. Exatamente, a hora do exercício vai vir os problemas. Eu vou colocar amanhã de manhã a lista de exercícios sugeridos lá no AVA para vocês já poderem praticar, tá bom? E aí, praticando, vocês podem ou aparecer alguma dúvida, ou vocês vão ver que essas coisas às vezes são mais fáceis do que na teoria. Aqui parece ser muito teórico, mas na prática não dá tanto trabalho, não. Tá bom, pessoal? Então, Ok, professor. ok? Arthur, Bruno, Igor, Camille, Mariana, Matheus, Natália. Professor, Tá tranquilo da minha parte. Beleza. se a gente quer saber se é crescente ou decrescente, eu posso escolher qualquer valor, né? Eu, tipo, a sequência 1, 2, 3 e substituir naquilo que ele me der para mim saber, né? Para você saber se ela é crescente ou decrescente, ela tem que. A gente tem que verificar essa condição aqui para todo mundo. Então, você não pode, por exemplo, pegar alguns valores e já dizer que a sua sequência ela é convergente, desculpa, que ela é crescente. Por quê? Porque você poderia ter algum caso assim, Camille. A sua sequência ela pode começar crescente, ela começa crescente, aí depois ela vem
e decresce e volta a crescer. Então, se você observar só esse intervalinho aqui, ela parece ser crescente. Se você observar só esse outro intervalinho aqui, ela parece ser decrescente, mas na verdade ela não é nenhum nem outro. Na próxima aula, eu vou começar com um exemplo onde a gente vai aplicar esse resultado e aí a gente vai precisar verificar se a sequência ela é monótona ou não. Tá bom? Tá bom, professor. Beleza? Mariana, pode falar? Professor, quando o senhor passar exercício, como que a gente vai identificar qual dos teoremas temos que usar ou vai estar nítido lá na questão? Com a prática, Mariana. Só com a prática. Então, os primeiros exercícios provavelmente já vai vir com a dica, utilize isso, utilize aquilo, mas normalmente é com a prática. Tá bom? Entendi, tá bom. Por isso que quanto mais exercícios fizer, melhor é. Mas, assim, bem, tem resultados que são fortes e que você pode usar ele com frequência. Por exemplo, esse primeiro teorema. Se você conseguir escrever a sua sequência como sendo uma função, e você conseguir calcular o limite dessa função, bem, você já está com o jogo ganho. Então, para todos os casos onde você consegue fazer isso, você resolve o seu problema. Ah, não consigo. Então, aí você vai ter que tentar métodos diferentes. Qual é o método que eu uso? Bem, tem que praticar, tem que tentar enxergar, fazer um desenho ajuda. Então, se você puder escrever os primeiros termos da sequência, isso pode te ajudar um pouco. Então, assim, o feeling vai ganhando com o tempo. Tá bom, Mariana? Tá bom, professor. Obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais algum comentário? Tudo certo? Então, vamos encerrar a aula por aqui. Eu vou interromper a gravação.